Deuteronômio, a sequência da exposição do livro de Deuteronômio, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 16 até o fim do capítulo. Deuteronômio capítulo 2, 16 até o fim do capítulo. Sucedeu que, consumidos já todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou dizendo: hoje passarás por Ar, pelos limites de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. Também esta é considerada a terra dos Refaíns. Dantes habitavam nela Refaíns e os Amonitas. Lhes chamavam Zazumins. Povo grande, numeroso e alto como os Anaquins, o Senhor os destruiu diante dos Amonitas, e estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles, assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus. Os filhos de Esaú, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles até este dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os Aveus, que habitavam em vilas de até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti, e passai o ribeiro de Arnon. Eis que na tua mão tenho dado a Seom, a Morreu, rei de Esbom, e a sua terra. Passa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás também por dinheiro a água que beba. Então somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar. Até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito, e fizera obstinado o seu coração, para tu dar nas mãos, como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor: eis aqui tenho começado a dar-te Seom e a sua terra, passa a desapossá-lo, para lhe ocupares o país. Então Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza, e o Senhor nosso Deus nos entregou, e o derrotamos a ele, a seus filhos e a todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades, e a cada uma destruímos com seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos sobreviventes algum, somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade, nenhuma cidade houve alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da região montanhosa, nem a lugar algum que nos proibira o Senhor, nosso Deus. Amém. Senhor, mais uma vez na tua presença, ouvindo a tua voz e a tua santa palavra, desejamos ouvir as tuas instruções. Abre o nosso entendimento, Senhor. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que a glória do Evangelho de Cristo, nas letras da antiga aliança, a tua santa palavra, possam ser conhecidas nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. É interessante nós pensarmos, irmãos, de modo prático, como que o Senhor tem o governo sobre todas as coisas. Normalmente nós falamos essas verdades, mas nós temos, às vezes, dificuldade de pensar como isso funciona.
E nós temos aqui um texto diante de nós, em que Deus desvenda o seu governo, mostrando como ele guia a história de um povo para outro povo, como ele tira uma terra e dá a um povo, e toma a terra de um povo e dá a outro povo, e como ele faz isso até mesmo com aqueles que ele não vai salvar. E como que o governo e a posse da terra, a terra está de fato nas mãos do Senhor. É interessante que na primeira sessão da narrativa que nós estamos lendo, não é? Você vai perceber do verso 16 até o verso, especificamente o verso 23, você vai ter quase que uma repetição do que nós vimos no verso 1 ao 15, pregado domingo passado. Só que essa repetição ela não é simplesmente uma mera repetição daquilo que foi dito anteriormente. Ela é para mostrar como Deus governa as nações e como ele governa o coração dos reis. Ele não apenas governa a terra e os reinos da terra, como ele governa também o próprio coração do governante. É interessante você perceber, voltando comigo para o texto, por favor. Veja, na sequência no verso 18 em diante. Hoje passarás por Ar, pelos limites de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. O Senhor deu essa terra aos filhos de Ló. Como já falamos domingo passado, provavelmente a razão está porque ele é da descendência de Abraão. E os benefícios de Ló, um homem íntegro diante de Sodoma e Gomorra, se faz presente até hoje na vida dos seus filhos. Interessante pensar nisso, como que a fidelidade dos pais, ela às vezes não levará os seus filhos à fidelidade, mas os filhos colherão os benefícios da fidelidade dos seus pais. Interessante você pensar, por exemplo, numa nação como os Estados Unidos, que tem base cristãs sólidas, mas que se aparta do Senhor a passos largos. Mas até hoje você vai lá e você se depara com um mundo que nós não conhecemos aqui, com uma ética que você não sabe de onde vem. Ainda se colhem os frutos de uma fidelidade. É óbvio que também se faz isso realidade quando nós vivemos num mundo de incredulidade e de infidelidade a Deus. Os nossos filhos colherão os nossos trabalhos, os frutos do nosso trabalho. Uma igreja que não busca a fidelidade ao Senhor, ela trará grande sofrimento aos seus filhos. Uma nação que não busca os valores de Deus para seu fundamento, certamente trará grande sofrimento aos seus filhos. E Deus, de maneira tão preciosa, Ele promete abençoar aqueles que adoram ao Senhor, segundo o que Ele ordenou, até 1000 gerações. Até 1000 gerações. E aqui você encontra diante dos nossos olhos, muito tempo depois, o Senhor dizendo: essa terra pertence aos filhos de Ló. E ele é o fundamento disso aqui, aos filhos de Ló. Mas ainda, por favor, no verso 20, também esta é considerada a terra dos refaíns. Dantes habitavam nela refaíns, e os amonitas lhe chamavam zanzumins, povo grande, numeroso e alto, como os anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas. Veja que coisa interessante. Entende? Aqui o que está acontecendo é quem destruiu quem. Certamente houve uma guerra no meio deles. Moisés está dizendo: o Senhor os destruiu. Aquela ação de destruição foi obra de Deus. Deus estava fazendo aquilo. Povo grande e numeroso, o Senhor os destruiu diante dos amonitas. E estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles. Deus destrói os gigantes para que esses venham e tomem posse dela. Assim, verso 22, como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os hereus. Quem destruiu? O Senhor os destruiu.
os filhos de Esaú, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles até este dia. Perceba, a terra que Ló e os seus filhos habitarão, a terra que Esaú e seus filhos habitarão. Essa terra que é habitada pelo Senhor, ou melhor, por esses povos, os filhos de Ló e os filhos de Esaú, é uma terra que a Bíblia descreve como tendo sido entregue por Deus. Deus destrói os inimigos e concede a eles habitação. Interessante, nós muitas vezes olhamos para a maneira como o mundo, os conflitos do mundo, como terras são destruídas, como nações são invadidas, e às vezes nós pensamos simplesmente que isso é uma prova de que Deus não tem o domínio da história, mas de repente a Escritura diz: foi Deus quem os destruiu, foi Deus quem os tirou dali, foi Deus quem tomou a terra deles. O governo de Deus, até mesmo de nações que não ouvirão da graça redentora do Senhor, estão debaixo do governo e da autoridade do Senhor. Nós olhamos para um homem como um louco, aquele presidente, não é, ou um ditador da Coreia do Norte, que de maneira louca resolveu fazer mísseis passar por cima do Japão, e que tem levado o mundo à grande angústia, e ele com palavras diz que vai colocar os Estados Unidos de joelhos, e é uma lógica, uma ação aparentemente de um homem descontrolado, mas nós não, como povo de Deus, nós não podemos perder de vista o governo de Deus no meio dessas coisas. Nós não somos um povo que acredita no acaso, nós acreditamos o que Deus tem feito por meio de homens, até mesmo loucos como esse. Como aqueles que o Senhor vai destruir em pouco tempo pelas mãos do povo de Israel, não aceitam a proposta de paz, e então são destruídos pelo Senhor. O governo do Senhor é estabelecido em toda e qualquer situação e circunstância. Como povo de Deus, nós nunca podemos pensar ou imaginar que nós estamos diante de um mundo sem controle. O maior caos que você possa perceber nessa terra, esse é o caos governado por Deus. Deus tem propósitos claros no meio de tudo isso. Certamente, você não imagina que aqueles gigantes que foram destruídos antes de Esaú tomar a terra, você não imagina que eles estavam pensando: essa terra está sendo destruída para que Deus dê para alguém. Porque Deus não revela os segredos o segredo dele para esses. Ele revela esse segredo para os seus. E ele diz a Moisés e ao seu povo que essa é a terra que ele dará a eles. Mas para esses não é revelado o segredo do Senhor. E eles não reconhecem o governo de Deus. Eles não reconhecem a soberania de Deus. Eles não reconhecem que Deus é quem tira e Deus é quem coloca pessoas em determinados lugares. Verdade essa que somente o povo de Deus pode fazer. Esse governo do Senhor agora se revela de uma maneira mais complexa na segunda parte da narrativa. Por favor, no verso 24 em diante, veja o texto comigo. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis que na tua mão tenho dado a Seom amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra, passa a possuí-la e contende com eles em peleja. O Senhor está dizendo: essa terra eu entreguei nas tuas mãos, passa, possui a terra, peleja contra eles. Essa terra está nas tuas mãos. É interessante pensar como que na linguagem bíblica nós podemos olhar para as Escrituras e perceber, veja, pelo que Israel vai lutar, pelo que Moisés vai lutar,
Que terra ele vai possuir? A terra que Deus deu nas suas mãos. Interessante pensar, porque você não vai possuir nada que Deus não tenha te dado. Não existe uma ordem para você possuir o que pode ser seu. Deus ordena que você deve possuir o que é seu. Se o Senhor não deu nas tuas mãos, não é seu. O teu esforço não poderá obter aquilo que você deseja se não tiver sido dado por Deus. Eu me lembro um texto que antecede imediatamente a esse. Veja só, não imediatamente, mas o final do capítulo 1, por favor, de Deuteronômio. Volte comigo no texto. Veja o verso 41. Então respondestes e me disseste: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos segundo tudo que nos ordenou o Senhor, nosso Deus. Vós vos armastes, cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor, dize-lhes: não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei, e não o escutastes. Antes fostes rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos subistes as montanhas. Os amorreus que habitaram naquela região montanhosa vos saíram ao encontro e vos perseguiram como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz. Você não vai possuir aquilo que Deus não te entregou. Ele diz a Israel: vai, eu entreguei esses nas tuas mãos. A promessa do Senhor, irmãos, é bem interessante, porque o Senhor estava aqui tirando os reinos que pertenciam a outros povos e dando a Israel. Essa verdade, ela é uma verdade inequívoca. O Senhor deu ao seu povo. O Senhor assegura a eles que a terra será deles, que essa terra pertence a eles. Mas Ele diz: vocês precisam conquistá-las. Vocês precisam combater contra os inimigos na terra. A terra pertence a vocês. Vocês precisam ir e obtê-la. O que Deus nos deu, nós precisamos nos esforçar para obter. É por isso que o Novo Testamento diz: o céu ele é tomado por esforço. Entende? O céu ele é tomado por esforço. Entende que esse esforço não entende que é algo que eu mesmo sozinho vou fazer. O céu me foi dado, e então ele diz: agora possua. O que ele te entregou, você vai possuir. Você não vai tomar os céus com as suas forças. Você não vai tomar o céu com a tua condição. Você vai tomar os céus porque Deus entregou os céus nas tuas mãos. Ajuda essa senhora, por favor, Tião. Tá bom. Vamos lá, irmãos.
As Escrituras, elas descrevem com muita clareza que a posse da terra, ela só é possível porque foi nos dado pelo Senhor. O que Ele nos deu, nós devemos nos esforçar para ter. O que Deus prometeu, nós devemos lutar por Ele. Interessante, o Senhor diz, vocês vão começar a possuir a terra. E Ele diz ao mesmo tempo, eu vou começar a mostrar o terror que vai adiante de vós. No texto que você volta comigo, por favor, no capítulo 2, especificamente a partir do verso 25 do capítulo 2, diz assim, hoje começarei a meter o terror e o medo. Veja, e no 24 ele diz, levantai-vos, parti, passai o ribeiro de Arnon, eis que na tua mão tenho dado a Seom, Amorreu, rei de Esbom, e a sua terra, passa a possuí-la. E aí no verso seguinte, hoje começarei a meter terror e medo sobre eles. Interessante você pensar nisso, irmãos. Junto com a ordem de possuir a terra, o Senhor manda o terror na frente deles. E eles teriam pavor. Não Israel teria pavor, mas os inimigos teriam pavor de Israel. Deus iria arrancar a paz dos inimigos e assim iria destruí-los. E aquele povo, veja só, irmãos, aquele povo que era humilhado ali na terra prometida, escravizado na terra prometida, que recebia um salário injusto de um mundo injusto. Aquele povo que passou por grandes aflições, a ponto de Deus dizer por meio de Moisés, eu ouvi as tuas aflições e envio um libertador para te tirar daqui. No meio de tudo isso, agora esse Israel, que era antes humilhado, destruído, era tratado como nada entre as nações, agora, quando chega perto da terra prometida, Deus vai vindicar a glória, a honra do seu povo. E eles passam agora a ser descritos como um povo poderoso. Mas o poder desse povo não está na força deles, está no Deus que anda no meio deles. E onde eles passam, o terror do Senhor vai adiante deles e os seus inimigos se prostram diante dele. Então nós ouviremos exatamente o princípio da bem-aventurança. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque são esses que serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque esses herdarão a terra. Agora o Senhor transforma aquele povo pequeno em força em relação ao mundo. E diante das poderosas nações da terra, por onde eles andam, o terror do Senhor vai adiante deles. Comece a possuir aquilo que eu já te entreguei. O Senhor vai magnificar o seu povo e aterrorizar aqueles que se tornam inimigos do seu povo. No livro de Êxodo, no capítulo 15, verso 14, por favor. Livro de Êxodo, capítulo 15, verso 14. Que é o cântico de Moisés da libertação do Mar Vermelho. Êxodo 15, verso 14 diz assim: os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderam-se dos habitantes da Filístia. Eles ouviram falar o que Deus fez no meio do seu povo, e a alma deles se enche de angústia. Agora vocês vão entrar na terra que eu entreguei a vocês. Vocês vão possuir aquilo que eu dei a vocês. Nós temos diante de nós, irmãos, uma certeza inequívoca. Nós não podemos vencer o pecado, mas nós somos ordenados a vencer o pecado.
Nós não podemos vencer o mundo, mas nós somos ordenados a vencer o mundo. Nós somos ordenados a vencer a morte, mas nós não podemos vencer a morte. Então Deus entrega a vitória nas mãos do seu Filho, que vence o pecado, que vence o mundo e que vence o diabo. E ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu ressuscitei dentre os mortos. Nunca cometi pecado. Como eu posso vencer o pecado? Se ele não tiver entregue o pecado nas minhas mãos. Se não tiver nas mãos de Cristo a minha vitória. Como eu vou vencer o mundo se aquele que venceu o mundo não disser para mim: agora tome posse do mundo, vocês vão vencê-lo, porque eu venci o mundo. Nada nós poderemos possuir nessa terra que Deus não tenha entregue nas nossas mãos. E todo o bem que Ele tem para nós, Ele entregou nas mãos do Seu Filho, para que das mãos do Seu Filho nós recebamos toda a vitória que nós precisamos nessa vida. Na sequência do texto, que é um momento interessante na narrativa, que é a última seção do texto, Moisés parece que vai fazer algo contrário ao que Deus mandou. Isso é motivo de alguns embates teológicos até. Mas o verso 26 diz assim: então mandei mensageiros desde o deserto, de Quedemote a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás também por dinheiro a água que beba. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, e os moabitas, que habitavam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Nos permita passar a pé. Que palavra de paz ele trouxe, se Deus já havia entregue esse povo nas mãos dele. Interessante, porque é nesse contexto, não é? Revela exatamente o método de Deus tratar com aquele a quem ele dá o seu evangelho, mas não dá a graça de crer. É assim que ele age. Ele dá o evangelho a todos, mas não dá a todos a graça de crer no evangelho. Esse já foi ordenado à eternidade do inferno. Mas para que fique claro diante de tudo e todos que Deus é um justo juiz e que o pecado não é obra dele, mas é decisão do homem, ele então mostra categoricamente que aquele a quem ele vai destruir tem um coração rebelde e é inimigo dele. Até que claramente se revele isso. Deus torna o coração do rei obstinado e esconde dos seus olhos aquelas maravilhosas promessas, para que o seu ódio justifique o fato dele ser entregue nas mãos do povo de Deus. Aqueles que se levantam contra o povo de Deus se levantam contra a sua própria desgraça. E Deus destrói os seus inimigos
por suas próprias resoluções. Eles resolveram partir para a guerra contra Deus. Deus não entra na terra dizendo: nós vamos destruí-los. A voz que se ouve é: paz seja no meio de vós. E eles então se levantam contra Deus. E Deus então os entrega nas mãos. Estão os inimigos nas suas mãos. É o que você vê na pregação do Evangelho. Os inimigos do povo de Deus, aqueles que constantemente escutam a voz de Deus. Então é anunciado o Evangelho de Cristo. Paz é anunciada no meio da igreja. Paz é pregada. A voz do Senhor é ouvida. E as pessoas se rebelam contra Deus e o seu Cordeiro, para a sua própria destruição. Eles partem para cima de Deus. E Deus, com a sua voz e com a sua palavra, os consome. Calvino labora nesse texto de maneira especial, eu diria, não é? De maneira muito clara. Ele vai exatamente usar uma linguagem bem interessante. Diz assim: parece até inconsistente, diz Calvino, oferecer paz quando a guerra foi decretada. Até parece inconsistente, diz ele. Quando Moisés chega diante do povo e diz paz, quando Deus, no verso anterior, entrega o povo à guerra. Ele continua, Calvino, tendo em vista que os julgamentos secretos de Deus estão muito além dos nossos sentidos. Ele diz: primeiramente, vamos aprender a reverenciar o poder do juízo de Deus. E só isso, ele diz, precisa obstruir a arrogância do nosso pensamento em atribuir a Deus a causa do pecado. Embora a razão para as obras de Deus não sejam conhecidas do povo, elas existem nele e são santas e verdadeiras. E ele diz mais, Calvino: Deus sabia que Moisés pregaria ao surdo, mas ele disse: vai. Deus sabia que Moisés pregaria a um surdo. Acontece que, até que aquilo fosse revelado, era necessário todo o caminho ser percorrido. Então o coração do rei se revela odioso à paz proferida por Deus. Calvino ainda admite essa história como um espelho que nos convida a perceber, nos convida e convida também o réprobo a se arrepender, e convida o réprobo a ter esperança, com uma única razão: para que eles sejam encontrados sem desculpas no dia do juízo. Calvino afirma: Deus estabelece essa linguagem para que não haja desculpas no dia do juízo, por sua impiedade. Ah, mas nós não sabíamos. De forma alguma. O Senhor se levanta contra eles e fica claro. Veja o texto comigo mais uma vez, voltando para o texto de Deuteronômio. Verso 30. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar nas mãos, como hoje se vê. E aqui você vai encontrar dois exemplos interessantes. Calvino labuta com essa terminologia, não apenas aqui, mas também quando ele lida com a questão de Faraó, quando Deus endurece o coração de Faraó.
No mesmo espírito do entendimento que Calvino traz aqui, ele diz então que o coração do rei era duro. Então entenda, a dureza de coração é pecado. E Deus é perito em quebrar o coração duro. Veja o que foi que Deus fez, irmãos, com Israel. Quando eles estavam escravizados na Babilônia. Quando em Ezequiel 36 é dito assim: eu derramarei sobre vós o meu espírito, tirarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne. O Senhor quebrará o coração duro do seu povo e fará esse povo crer no seu nome. Então, o coração duro, endurecido, é pecado. E para pecado, Cristo morreu por ele. Se o seu pecado é um coração duro, há esperança ainda para você. Mas quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração dele, aí já não é mais pecado, aí é juízo de Deus contra o pecado. Diz Calvino, dureza de coração é pecado, endurecimento de coração é juízo de Deus contra o pecado. Aí ele fica obstinado contra o próprio Deus. E ele é entregue nas mãos do povo de Deus. E eles são destruídos ali, como o Senhor muito bem descreve. E Deus os coloca nas mãos dos seus inimigos. E eles executam a vontade de Deus. Porque agora a medida da iniquidade deles era plena. Veja na sabedoria de Deus como isso significa. Lá em Gênesis, no capítulo 15, verso 16, por favor. Gênesis 15, verso 16, quando Deus faz um pacto com Abraão, ele faz referência a isso que vai acontecer agora. Verso 16 diz assim um texto: na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Agora ele diz, agora se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. E Deus então os entrega na mão do seu povo. O Senhor vai puni-los. Essa nação foi devotada para ser exemplo do que acontecerá com todo aquele que, vendo o juízo de Deus, se levanta contra Deus e não se humilha perante Ele. Eles não morreram como inimigo de Israel, mas como exemplo da justiça divina. Foram exemplos, porque aqueles eram sacerdotes de Deus que executavam o projeto de Deus. É óbvio que nós não podemos usar isso como exemplo militar. Por outro lado, é interessante que Matthew Henry vai dizer exatamente isso. Quando ele analisa o texto, ele vai dizer: o caso é extraordinário, diz ele. E nós não podemos tirar isso como exemplo para uma ação militar posterior nossa. Não é esse o caso que nós devemos utilizar aqui agora para estabelecer guerra contra os povos. Aqueles que não têm misericórdia serão encontrados sem misericórdia. E aquele povo perdeu cidade, filhos, terra, toda a sua descendência foi exterminada. E o poder do justo, o poder do ímpio, a riqueza do ímpio foi entregue nas mãos do justo. Esse é o mundo que Israel passa a entrar. Eles viveram naqueles dias, no deserto terrível. Não tinham casas para onde habitar. Não tinham um solo para plantar e colher. De repente, eles se tornaram possuidores de uma terra que eles não edificaram. Uma terra que emana leite e mel. A força e o poder que eles enfrentaram foi vencida, porque Deus os entregou nas suas mãos. Ora, irmãos, se ao ouvir a voz do Senhor, e eles partiram para destruir os inimigos,
porque lhes foi prometida uma terra além do Jordão. Quanto maior esforço eu e você devemos fazer, quando o Senhor nos mandou entrar nos céus, uma terra que é infinitamente superior, que até a descrição da Escritura, da Bíblia Sagrada fala isso, lá em Hebreus 11, quando fala que Abraão aguardava uma cidade superior. É a cidade que nós aguardamos. Essa é a cidade que nós vamos viver. E como nós vamos possuí-la. Os nossos inimigos, todos eles precisam ser destruídos. E nós vamos destruí-los, um por um. Mas todos eles que serão destruídos, já foram destruídos pelo Senhor. O pecado que você tanto luta, irmão, e que às vezes tira a força para continuar caminhando. Você não vai vencer o pecado, como fizeram aqueles de Israel, que partiram para a guerra, sem Deus ter entregue os inimigos nas suas mãos. Se Cristo não venceu o pecado por você, o pecado vai te destruir. Se Cristo não venceu o mundo por você, o mundo vai te destruir. E se o diabo não foi vencido por Cristo, por sua causa, o diabo vai destruir sua vida. Mas se Cristo destruiu os inimigos e os entregou nas nossas mãos, nós venceremos todos eles. Eu lembro das palavras do crente Paulo, em Romanos 7, descrevendo a luta de um crente contra o pecado. O bem que eu quero fazer, o mal que eu faço, a luta interior, travada dentro de mim. Aí ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você percebe? É por causa de Cristo que a nossa vitória é garantida. É por causa de Cristo que o mundo é vencido. É por causa de Cristo que o pecado não nos afastará dele. Se os nossos pecados foram perdoados, nem o inimigo se levantará contra nós para nos destruir. Você sabe por que tanta frustração? Porque você tem tentado tomar os céus com sua própria força. Você vai correr e vai se cansar. Você vai tentar e não vai conseguir. Você vai perder a força. E vai parar no meio do caminho. Você sabe por que nós vamos para o céu? Porque aquele que está com quem nós estamos e aquele que habita em nós, a videira, e nós somos o ramo, e nós estamos nele enxertados. Se ele vive, nós vivemos. Esse, o Deus homem, está nos céus. É por isso que nós estamos nele. Essa verdade é tão gloriosa, irmãos, que Paulo chega a dizer em Efésios no capítulo 2, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, não é que nós vamos um dia entrar no céu, nós em Cristo já estamos na terra prometida. O que nós vamos tomar é o que nós já possuímos. O que nós vamos obter,
é o que já nos foi dado pelo Senhor. Então é nele que nós vamos vencer, não fora dele. E aí eu me dirijo a você que não tem Cristo nessa manhã, que está fora de Cristo. Onde está a tua esperança contra o pecado? Você tem tentado vencer o pecado com as tuas forças? Como Deus disse a Moisés, vocês são presunçosos. Vocês são arrogantes, que querem tomar os céus com as próprias forças. Vocês dependem do Filho do Deus eterno. Hoje, renda-se a esse Senhor. E os teus inimigos serão todos eles destruídos. Todos eles. E a você, meu irmão querido, que está em Cristo Jesus, e que luta contra o pecado e contra o mundo dia após dia, não se canse, nem se fadigue. Em Cristo as nossas forças são renovadas, como as forças da águia. Em Cristo as nossas forças são renovadas. E é nele que nós vamos viver uma vida santa. É nele que nós vamos fugir do pecado. É nele que nós vamos buscar andar em retidão. É nele que nós vamos tomar decisões de partir relacionamentos por causa do pecado. É nele que nós vamos perder emprego por causa que nós somos inimigos do pecado. É nele que nós vamos ter força para tomar decisões nessa vida que são loucura para o mundo, mas que revelam a glória da nossa esperança. E é nele que nós vamos ter força para agir como loucos nesse mundo, deixando tudo e todos por causa do Evangelho de Cristo. É somente nele que nós vamos ter força para viver assim. Os inimigos são muitos. Os amorreus é um exemplo disso. Estão vindo maiores daqui a pouco na história. Os inimigos são muitos. Mas nós temos um capitão de um exército. Que Josué lá na frente vai se ajoelhar diante dele. Esse capitão é quem vai destruir os inimigos de Israel à nossa frente. Todos eles. Meu irmão, você que está em Cristo, arrependa-se dos seus pecados, da sua presunção e vaidade, e volte-se àquele único que te deu a vitória. E confia e espera nele. E receba dele a graça para fazer o que tem de ser feito. Para que você viva nesse mundo uma vida santa e reta diante de Deus e dos homens. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós exaltamos o teu nome nessa manhã, quando ouvimos a tua voz e buscamos do Senhor a graça para viver a tua verdade. Sem o Senhor nada podemos fazer. A nossa esperança está em ti, Senhor, tão somente. Traz salvação no nosso meio. Liberta-nos da escravidão do pecado nessa manhã, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.